Na verdade, a referência aos santos já era feito desde a igreja primitiva. Verdade, verdade, referência aos santos já era feita desde a igreja primitiva. Mas qual é a diferença entre referência e reverência? Uma letrinha faz toda a diferença. Referência. Desde a igreja primitiva, isso, quando se fala igreja primitiva, é a igreja formada pelos apóstolos de Jesus e pelos discípulos desses apóstolos. Então, quando se fala de igreja primitiva, a gente está falando da igreja cristã, que já começa no Novo Testamento, descrito no Atos dos Apóstolos, descrito nas cartas apostólicas e que se estende até ali o século II. Isso é que se chama de igreja primitiva, a igreja cristã. E sim, se tinha uma grande referência com pessoas que eram tidas como testemunho, pessoas que entregavam sua vida pelo evangelho, que não negavam a fé num período de violenta e sangrenta perseguição contra os cristãos. Pessoas preferiam ser devoradas. Isso tem, lê ali Hebreus capítulo 11, tem essa descrição, né? E sim, se lembrava, né? E se falava do testemunho, se tinha essas pessoas como referência, como exemplo de testemunho para animar. Eram pessoas tidas como iguais a nós, mas que corajosamente defenderam sua fé até a morte, né? E também, e não só esses, né, que eram mártires, mas também os líderes, os evangelistas, os pastores, os apóstolos também eram referenciados, como está em Hebreus capítulo 13, diz assim, 7. Lembre-se dos líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Ou seja, essas pessoas, esses santos, a palavra santo quer dizer pessoa que tem a vida consagrada a Deus. Eu e tu podemos e devemos ser santos. Jesus disse que nós devemos ser santos, nós devemos consagrar nossa vida a Deus. Mas esses santos eram santos de referência porque eles realmente deram um bom testemunho a vida toda. Então eles serviam de exemplo de vida. Um exemplo que era possível sim ter uma vida santificada, e isso que significa. Atentem para aquelas pessoas que pregaram para vocês, atentem para os seus evangelistas. Como é que eles passaram a vida? Eles mantiveram a fé até o final? Então imitem isso, imitem a fidelidade deles, imitem o bom testemunho deles, imitem a forma com que eles falavam. Está falando disso. O apóstolo Paulo vai dizendo em suas cartas: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, a questão da referência aos santos, sim, era feito na igreja primitiva, mas como um sinal de exemplo. Como hoje a gente tem muitos exemplos, né? Por exemplo, John Wesley, né? No século XVIII, nos Estados Unidos, um homem que teve uma vida consagrada a Deus, Finney, Spurgeon e assim tantos outros, né? São exemplos para que a gente siga. Não quer dizer que eles sejam reverenciados. A ideia de reverenciar esses santos, na verdade, foi fruto de um sincretismo religioso que começou 600 anos depois que Jesus havia subido aos céus. Lá no século 6 para o século 7, começou um sincretismo religioso com religiões pagãs. E nas religiões pagãs existem graduações de divindade. Então existem os semideuses. E muitas religiões pagãs, eles têm os semideuses como mediadores entre os seres humanos e os deuses. E as religiões pagãs sincretizadas com a então igreja cristã da época começaram a confundir referência com reverência e confundir os santos com semideuses. Mas Jesus disse desde o início, né, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As escrituras diz, só Jesus é o mediador, não existe outro mediador. Os santos são para nós pessoas a quem a gente se inspira para ter uma vida de santificação, porque afinal de contas eles eram seres humanos iguais a nós, mas conseguiram manter a fidelidade, a fé em Deus, dar um bom testemunho, e nós devemos imitá-los, referenciá-los, jamais reverenciá-los. Só Deus, Jesus Cristo, é o único digno de toda reverência.